meu povo! Capítulo 26. Espaço de produção, setor secundário. O setor secundário é aquele que transforma matérias-primas extraídas ou produzidas pelo setor primário em matéria-prima processada em bens de consumo ou em máquinas que serão utilizadas pelas indústrias e por outros setores da economia. É no setor secundário que a matéria-prima é transformada em um produto manufaturado. Integram esse setor da economia tanto as atividades da indústria quanto as da construção civil. Dentro do setor secundário, a indústria pode ser classificada em três principais tipos, que serão estudados a seguir. São eles: indústrias de base, indústrias de bens intermediários ou bens de capital, e indústrias de bens de consumo. Indústrias de base. Esse tipo de indústria é a base para que outros tipos de indústrias possam se desenvolver. É responsável por produzir matéria-prima processadas, como ocorre em siderúrgicas, metalúrgicas, mineradoras, petrolíferas e na produção de energia. Indústrias de bens intermediários. Esse tipo de indústria é responsável por abastecer os outros setores da economia, inclusive o setor secundário, com as máquinas, peças e equipamentos que ela produz. Como exemplo, podem se citar as indústrias de peças de automóveis e de máquinas que são utilizadas em outras fábricas, bem como aqueles que produzem tratores agrícolas. E a indústria de bens de consumo. Esse tipo de indústria é responsável por produzir os diversos produtos que serão vendidos para os consumidores finais. Podem ser classificados em indústrias de bens duráveis, voltadas para a produção de bens com grande duração, carros, eletrodomésticos, por exemplo, e a indústrias de bens não duráveis, que produz bens com prazos de validade e que são consumidos em pouco tempo. Roupas, calçados, alimentos, remédios, bebidas, entre outros. A industrialização brasileira. O setor secundário é bem diversificado no Brasil. Há três tipos de indústrias que mencionamos anteriormente, além de um grande mercado consumidor de produtos industrializados. Até o início do século XX, na economia brasileira, prevalecia a venda de produtos do setor primário para outros países, destacando-se a cana-de-açúcar, o algodão, o ouro, a borracha e o café. Posteriormente, a riqueza acumulada pela venda desses produtos foi aplicada no setor secundário. Inicialmente surgiram algumas pequenas indústrias de bens de consumo não duráveis, que até então eram importadas do exterior, tais como a indústria têxtil, de velas e de sabão. A partir de 1930, com a ajuda de investimentos do governo brasileiro, surgiram as primeiras indústrias de base no país, como a Companhia do Vale do Rio Doce, atual Vale, e a Companhia Siderúrgica Nacional. A criação dessas indústrias foi fundamental para o processo de industrialização do Brasil, porque permitiu mais tarde o desenvolvimento e a chegada de outros setores industriais ao país. Os fatores que interferem na localização das indústrias. No Brasil, as indústrias estão concentradas na região sudeste, pois esta era a mais provida de recursos quando o processo de industrialização se iniciou no país. Os grandes proprietários de terras tinham capital para investir e terras em que fixar as indústrias. Hoje, esforços governamentais têm sido despendidos para que haja uma melhor distribuição das indústrias pelo país, pois a expansão desse setor é muito importante para a geração de empregos e riquezas. Para a instalação de uma indústria, existem alguns fatores que vão favorecer sua atração, fixação e o desenvolvimento em determinado lugar. Esses fatores recebem o nome de fatores locacionais. E os principais são proximidade de fontes de matérias-primas, disponibilidade energética para o funcionamento dos equipamentos, oferta de mão de obra, seja ela qualificada ou não, proximidade ao mercado consumidor
estruturas de transporte e redes de telecomunicações bem desenvolvidas, incentivos fiscais geralmente dados pelo governo dos estados ou do país, como redução de impostos ou doação de lotes para fixação da indústria, e disponibilidade de água, recurso natural indispensável para o setor. Desconcentração industrial. A atividade industrial brasileira passa atualmente por um processo chamado de desconcentração industrial. O processo de desconcentração industrial ele pode ser compreendido como um movimento de diversificação da localização das atividades industriais no território, especialmente para cidades menores, médias e outras regiões do país que não a região sudeste. Esse processo ocorre por motivos distintos, envolvendo a disputa regional pela oportunidade de sediar indústrias estrangeiras e nacionais. Estados e municípios da federação oferecem uma série de benefícios para que as empresas transfiram as atividades produtivas para os seus territórios, de modo que gerem emprego e renda para a população. Assim, observamos o deslocamento industrial da região sudeste, dada a importância econômica do Rio de Janeiro e de São Paulo, em direção à região nordeste, principalmente para as áreas próximas ao litoral. Nessa região da costa brasileira, o solo urbano é mais barato do que em outras áreas urbanizadas do país. Além disso, os governos locais têm concedido isenção de impostos e a mão de obra mais barata do que aquela disponível nas regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.